bom? Cássio? Boa tarde a todos, tudo bem? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite especial ao professor Nilson Araújo de Souza, que eu sou um grande admirador já faz bastante tempo. Inclusive, eu conheci ele por meio de 2 livros que, na minha opinião, são os melhores livros escritos sobre economia brasileira e economia mundial contemporânea, né? E aí, por causa dos livros que eu acabei conhecendo o professor. Então, quero agradecer muito, né? Sabe que eu sou um discípulo seu, né? Muito grato. Quero mandar um abraço também ao meu amigo João Vicente Goulart e a todos os demais membros da sala. Bom, eu fui convidado um pouco para falar sobre reforma agrária, embora eu vou colocar ela dentro do contexto das chamadas reformas de base do João Goulart e atualizando aos tempos de hoje. A minha fala ela vai ter um pano de fundo. A minha fala vai ter um pano de fundo contando um pouco a trajetória, um pouco da economia brasileira, trazendo essa questão das reformas de base e o caráter sistêmico. Depois vou passar um pouquinho sobre o período do regime militar e até chegar ao século XXI. Bom, o Brasil, como todos sabem, né, ele foi descoberto, entre aspas, porque aqui já vem os índios, por volta de 1500 e, diferentemente dos Estados Unidos, o Brasil já nasceu como um projeto colonial português, né? Quando os portugueses chegaram aqui, chegaram no rastro da chamada do mercantilismo, ou seja, na busca de ouro e prata. Então, os portugueses chegaram aqui muito naquela visão do que eles poderiam extrair de riquezas do país. Diferentemente dos Estados Unidos, que teve um processo de colonização bem diferente, né? Começando ao leste pelas 13 colônias e depois expandido ao oeste. Mas muitas pessoas que foram para a Nova Inglaterra, os Estados Unidos, foram para lá com aquele sentido de lá é a sua nova pátria, o seu novo território. E já no Brasil, não. Muitos portugueses que vinham para cá vinham naquela ideia de permanecer aqui de forma temporária, extrair o máximo de riqueza que pudessem para voltar para o seu país de origem, Portugal. Então, enquanto nos Estados Unidos começa a ter uma maior distribuição da propriedade rural, especialmente a partir do presidente Lincoln, né, após a Guerra da Secessão, a Guerra Civil norte-americana, entre o norte industrial e o sul agrário, escravocrata, o Brasil não ganha as capitanias hereditárias, grandes extensões de terra. O Brasil vai ser um dos últimos países a abolir a escravidão. E isso vai fazer com que nós fôssemos marcados por características de latifúndio escravocratas, e acabou prejudicando muito o nosso desenvolvimento. Fica claro, né, a própria questão da extração do pau-brasil, depois os ciclos do açúcar no Nordeste, o ciclo do café no Sudeste, enfim, ou seja, marcado sempre por uma economia agroexportadora, no sentido de extrair riqueza para exportá-la e, em troca, receber recursos de uma pequena parcela da população que, naquele momento, era caracterizada especialmente pelo latifúndio. Bom, então, essa política do café com leite, que vai perdurar durante a República Velha, ela vai ser marcada por esse projeto restrito, né, de voltado para fora, de agroexportação. Com a ascensão do Vargas, a partir de 30, o Brasil começa a ganhar uma outra linha de política econômica focado principalmente na industrialização. Não que não houvesse, já havia indústria antes de 30, né? Essa indústria ela vai surgir principalmente nas franjas da economia cafeeira, tanto que nós temos na década do século anterior um grande empresário brasileiro que já defendia a industrialização, que vai ser o Barão de Mauá, que inclusive era mais rico que o próprio imperador, e que defendia essa visão de indústria.
Bom, então vai ser a partir do Vargas, a partir de 30, que vai começar a ganhar um caráter de política econômica e industrialização, marcada principalmente no que se chamou de substituição de importações e o fomento do mercado interno. Quando o Vargas assume, ele acaba implementando, consolidando uma luta antiga de movimentos trabalhadores, que vai ser a questão da consolidação da legislação trabalhista, que naquele primeiro momento vai apenas para os trabalhadores da cidade. E esse processo de industrialização começa a perdurar. Entretanto, o campo ele acaba ficando um pouco alijado desse processo. Aos poucos, aquela oligarquia cafeeira perde espaço no núcleo, por essa nova política industrial, mas ela continua sendo importante. O campo continua sendo muito importante, até porque uma boa parcela da população brasileira se encontrava no campo naquele período e não na cidade. Vai ser, então, a partir do governo do presidente João Goulart que começa a ganhar uma nova importância, ou seja, traz ao cerne da questão a questão agrária. Vai ser, inclusive, no governo João Goulart, que vai ser aprovado o Estatuto do Trabalhador, que vai ser uma expansão da legislação trabalhista da cidade para o campo. E vai ser também no governo João Goulart que começa a crescer cada vez mais forte essa questão das reformas de base, especialmente a que ganha o carro-chefe das manifestações, que vai ser a reforma agrária. Lembrando que as reformas de base, isso está muito presente no meu livro, Projetos de Nação do Governo João Goulart, Plano Trienal e as Reformas de Base, foi apresentado lá, junto com o meu nome lá no início. As reformas de base elas tinham dois tipos, reformas processuais e as reformas de conteúdo. E pela análise dos documentos que eu fiz, deu para perceber que a grande reforma de todas, embora se trouxe muito essa questão da reforma agrária, era a reforma política e eleitoral, de forma que pudesse fazer com que o Congresso fosse cada vez mais um espelho da sociedade e atendesse os interesses da grande parcela da população e não de pequenos grupos econômicos. Portanto, a reforma política e a reforma eleitoral acabam ganhando fatores extremamente importantes, nesse processo. E as reformas de base elas tinham um caráter sistêmico, não dava para se ver apenas uma reforma, porque muitas vezes uma reforma dependia da outra. Havia as reformas de caráter mais processuais, como uma reforma administrativa, no sentido de fortalecer o Estado, inserir, institucionalizar o planejamento econômico. A reforma fiscal, que até hoje é necessária, a reforma tributária, mas não aquela reforma tributária que foi feita no início do governo militar, do Castelo Branco, que simplesmente fortaleceu a arrecadação da União, mas uma reforma tributária que mexa no caráter regressivo do sistema tributário brasileiro, abrindo parênteses, o que seria sistema regressivo? Ou seja, quem ganha mais paga menos e quem ganha menos paga mais. Então, o Jango previa uma reforma fiscal e uma reforma tributária. Uma reforma bancária também extremamente atual, que significa o quê? Fazer com que as instituições financeiras, os bancos, não continuem como grandes agiotas, que têm um spread bancário enorme, pagam muito pouco a quem empresta dinheiro para os bancos e cobram muito caro de quem pega esse dinheiro emprestado, e faria com que o sistema financeiro, que os bancos fossem o quê? Um fomentor do setor produtivo. Esse é a grande finalidade da reforma bancária. Uma reforma cambial, trazendo isso também a questão do Estatuto do Capital Estrangeiro, fazendo com que as empresas estatais estrangeiras multinacionais, o Jango nunca foi contra o capital estrangeiro, ele apenas defendia que o capital estrangeiro fizesse parte de um projeto nacional, que os principais beneficiários desse capital estrangeiro não fossem as empresas, a matriz da empresa multinacional no exterior, mas sim o Estado brasileiro e, por consequência, o seu povo. E algumas reformas de conteúdo, que seria a reforma educacional, extremamente importante para fazer com que houvesse, primeiro, uma melhora da qualificação
da mão de obra do povo brasileiro, mas também a questão de criar uma ideologia do desenvolvimento, porque sem uma ideologia do desenvolvimento não há desenvolvimento nacional. E aí, parafraseando um pouco Vieira Pinto, Álvares Vieira Pinto, que dizia o seguinte, que sem ideologia do desenvolvimento não há desenvolvimento nacional, sem a ideologia do desenvolvimento tem necessariamente ser um fenômeno de massas, ou seja, a população, de forma geral, ela tem que incorporar essa ideologia do desenvolvimento nacional. O processo de desenvolvimento é a função da consciência das massas e a ideologia do desenvolvimento tem que proceder da consciência das massas. Ou seja, uma reforma universitária e educacional que, além de promover a profissionalização, a qualificação da mão de obra, mas também promove o quê? Uma consciência nacional. E aí, por meio dessa consciência nacional, o povo vai poder se engajar na implementação do Projeto Nacional de Desenvolvimento e, portanto, isso vai ser refletido dentro do Congresso, porque o nosso Congresso e nunca atendeu os interesses da maioria da população brasileira e apenas um interesse pequeno de quem os financia. Portanto, que a reforma política do Jango, que só recentemente acabou proibindo o financiamento feito pelas empresas na política, institucionalizou o financiamento público das campanhas, era uma coisa que o Jango já defendia naquela época, acabar com o poder econômico nas eleições, que acaba deturpando, né, a representação do Congresso para atender os interesses coletivos, né, do país. Então, essas reformas, então, tinham um caráter sistêmico e de conteúdo, e a outra que tinha era a reforma urbana, que só recentemente, com aquela política implementada em alguns governos do PT, como Minha Casa Minha Vida, mas longe de resolver as necessidades habitacionais, né? A gente tem uma parcela significativa do povo brasileiro sem ter onde morar, e com a pandemia só se agravou essa política neoliberal que começa a ser implementada a partir do governo Collor, governo Fernando Henrique Cardoso, retomada no governo Temer e aprofundada agora no atual governo. E, por fim, a reforma agrária, que acaba ganhando foco e importância, porque ela trazia também, naquela época, uma necessidade para a industrialização brasileira. Que essa reforma agrária, ela faria o quê? Ela serviria de mercado consumidor para os produtos que estavam sendo produzidos para a indústria, mas ela também serviria para mercado, para fornecer alimentos, né, para essa indústria que estava se fortalecendo, assim como gerar divisas de exportação, né, e com essas divisas poder importar máquinas e equipamentos. Então, a reforma agrária naquela época, na década de 50, 60, estava umbilicalmente ligada com o processo de industrialização. Acontece que o golpe civil-militar de 1º de abril de 64 não foi contra o comunismo, contra a ameaça comunista que acabou se usando esse medo de algumas pessoas pelo comunismo dentro do pano de fundo, né, do bipolar, da guerra bipolar entre a União Soviética e os Estados Unidos, esse mundo bipolar, se aproveitou disso para o quê? Para, na América Latina, implementar vários golpes militares, civis militares, que não era para interromper uma ameaça comunista, mas sim para interromper projetos autônomos nacionais de desenvolvimento, o que era muito característico do governo João Goulart. Ou seja, o Jango não queria romper com o capitalismo, mas ele queria reformá-lo, dar um caráter reformista e implementar, entre todas essas reformas, uma reforma agrária que já tinha sido implementada nos Estados Unidos, que já tinha sido implementada no Japão, que já tinha
sido implementada em vários outros países europeus e que ajudaram muito na revolução industrial desses países a se tornarem potências industriais do século passado e muitas do século atual. Então, esse caráter sistêmico das reformas de base, que já é apontado no plano trienal do Celso Furtado, e o Celso Furtado tem uma frase muito boa no final da década de 90, que ele diz o seguinte: nunca foi tão grande a distância do que somos e poderíamos ter sido, referente à política implementada no governo Fernando Henrique Cardoso, que acabou traindo a social-democracia e se aproximando no neoliberalismo, e ao contrário do que poderia ter acontecido no país se as reformas nacionais desenvolvimentistas do Jango, chamadas de reformas de base, as reformas de estrutura, fossem implementadas. Bom, ao longo do regime militar foram feitas algumas dessas reformas, só que elas não tinham caráter distributivo como as reformas de base. Foram feitas basicamente 3 reformas no governo Castelo Branco: a reforma do sistema financeiro e bancária, onde se criou o Banco Central do Brasil, que já estava sendo previsto lá no governo Jango, e também criou um sistema financeiro muito inspirado no modelo americano, e o Jango também tinha essa ideia de criar um sistema financeiro, fortalecer o sistema financeiro mais inspirado no modelo europeu. A reforma do setor externo, que acaba com aquela tentativa de controle do capital estrangeiro, e essa reforma do setor externo poderia ser apelidada com outro nome, ou seja, reforma em prol do capital estrangeiro, e também beneficiando também a questão das exportações, e também a reforma tributária, que acaba fortalecendo o Estado, que agora é um Estado ditatorial, né, no regime ditatorial, que tem força política, porque é uma ditadura, mas agora precisava da força econômica. E a reforma tributária feita no PAEG acaba centralizando e aumentando a carga tributária do Brasil a partir de 64. Bom, essas reformas, elas são feitas, elas são as reformas de base conservadoras, mas elas não tocam na grande questão brasileira, que é a nossa imensa desigualdade socioeconômica, que é o maior problema do Brasil até hoje, e ele só se agrava. E se agravou durante o regime militar, porque essa reforma do PAEG, com a capacidade ociosa da crise da década de 60, fez com que o Brasil experimentasse um elevado processo de crescimento econômico, que ficou conhecido como milagre econômico, milagre brasileiro. Milagre entre aspas, né? Porque, para quem acredita, só um ser pode fazer milagre, para quem acredita nisso, né? Ou seja, não havia milagre nenhum. O que havia, na verdade, era um modelo concentrador de renda que acaba tendo o motor desse crescimento eram os bens duráveis, ao contrário do que propunha o Jango, que o foco seria nos bens de capital, já que os bens não duráveis já estavam começando, e os bens intermediários já tinham iniciado com Getúlio. Então, o JK, de certa forma, lá no seu plano de metas, acaba enfraquecendo esse projeto nacional desenvolvimentista, por meio de ele manter a Instrução 113 da Tsunoki, que favorecia o capital estrangeiro, que foi implementada pelo vice do Getúlio, que o traiu, trazendo a UDN para governar com ele quando ele assume o Café Filho. E o JK não vai revogar essa Instrução 113 da Tsunoki, e quem vai ter a coragem de revogar essa Instrução 113, vai ter a coragem de se opor aos interesses do capital estrangeiro acima dos interesses nacionais, vai ser o presidente João Goulart, com a Instrução 242 da Tsunoki. Na época, a Tsunoki fazia parte das funções do Banco Central, junto com o Banco do Brasil. Então, o governo militar vai experimentar um processo de crescimento econômico, mas um outro modelo que era insustentável, porque é um modelo que concentra a renda e aumenta as desigualdades socioeconômicas, que acaba meio que entrando em agonia e levando o seu checkmate a partir do choque do petróleo em 73, e também com a elevação mais adiante da taxa de juros, acaba meio que trazendo
mergulhando o Estado brasileiro numa crise sem precedentes. Então, durante o regime militar, com exceção do governo Geisel, há a implementação no Brasil de um outro tipo de desenvolvimentismo, não aquele nacional desenvolvimentismo que inicia no governo Getúlio Vargas, acaba tendo uma enfraquecida no governo JK, mas há uma tentativa de retomada e fortalecimento do nacional desenvolvimentismo com o nacional reformismo João Goulart. E a partir dos militares começa um outro tipo de desenvolvimentismo, o desenvolvimentismo associado com o capital estrangeiro e dependente do capital estrangeiro. Ele acaba sendo oposto ao nacional desenvolvimentismo, porque o nacional desenvolvimentismo pregava justamente romper com a dependência externa, romper com a dependência econômica. E o desenvolvimentismo associado dependente, que tem até a contribuição do antigo presidente Fernando Henrique Cardoso nos seus escritos, esse desenvolvimentismo associado dependente prega que é possível desenvolver o país sendo associado ao capital estrangeiro. Então, o único governo que vai tentar diminuir um pouco esse desenvolvimentismo associado dependente dentro dos governos militares, até foi fruto de um artigo meu que foi premiado na BDE em terceiro lugar, chamava O Governo Geisel é a retomada do nacional desenvolvimentismo, vai ser o governo Geisel, vai tentar retomar o nacional desenvolvimentismo, mas sem entrar na questão da ideologia trabalhista. Há um artigo meu que eu defendi há pouco, que eu publiquei há pouco tempo, fruto do pós-doutorado, que diz que o trabalhismo é uma ideologia política que vem acompanhada com uma ideologia econômica. E, no caso do governo Vargas, o trabalhismo veio acompanhado do nacional desenvolvimentismo. Já no governo Geisel, se tentou implementar de novo, fortalecendo a indústria nacional, o nacional desenvolvimentismo, mas se deixou de lado do tripé os trabalhadores, ou seja, o trabalhismo não foi resgatado no governo Geisel, e sim apenas uma parte que foi o nacional, uma tentativa, tanto que a imprensa da época acusava o governo Geisel de estatizante, né? Lembrando que o modelo nacional desenvolvimentista era marcado pelo tripé: o Estado como a locomotiva do desenvolvimento, né? E a iniciativa privada dos vagões, eu gosto muito de usar essa metáfora nas minhas palestras, o Estado, o capital nacional e os trabalhadores. Com o golpe civil-militar de 64, se tira desse processo os trabalhadores e se coloca o capital estrangeiro com cada vez mais força desse capital estrangeiro. E o governo Geisel simplesmente tenta diminuir o poder desse capital estrangeiro, tentando fortalecer o capital nacional. Por isso, há uma tentativa de retomada do nacional desenvolvimentismo, mas não o que é o principal, que é o trabalhismo, como reforçar o quê? Os trabalhadores, né, uma harmonia com o capital produtivo, mas esse reforço dos trabalhadores vindo principalmente com fortalecimento sindical, direitos sociais, etc. Bom, com o fim do governo Geisel, começa um governo oco, que vai ser o governo Figueiredo, que vai ser um governo de transição para tentar manter algumas bases políticas, e começa no Brasil, então, a partir de governo Collor, especialmente o chamado Consenso de Washington em 89, uma política, uma ideologia neoliberal, trazendo também a questão econômica do liberalismo econômico. Então, essa ideologia que começa a ser implementada ao longo da década de 90, durante o governo Collor e Fernando Henrique Cardoso, ela acaba meio que trazendo aquela ideia que o Brasil não precisa mais ser uma potência industrial, porque essa ideologia ela acaba sendo subveniente aos interesses estrangeiros, especialmente norte-americanos. Então, essa política neoliberal, e que hoje ela existe, ela tenta trazer a ideia que o Brasil não tem a função de ser um grande país industrial que faça frente a outros países, mas sim um celeiro agrícola, né? E aí vem o surgimento do agronegócio brasileiro, que, na verdade, o agronegócio ele junta três cadeias de produção, né? O setor primário da agricultura, da pecuária, o setor, a indústria e o setor de serviços da distribuição, transporte, comercialização. Então, essa cadeia do agronegócios
acaba ganhando uma importância muito forte no país e faz com que a gente tenha que repensar esses termos de reforma agrária de hoje, não com aqueles olhos da década de 50, mas sim com olhos do século XXI. E aí eu já estou chegando na... Quanto tempo eu tenho ainda? Tem 7 minutos. Perfeito. Então, hoje nós começamos a ter um outro momento histórico onde a indústria, que houve um processo de desindustrialização brasileira, principalmente a partir da década de 90, e também que acabou não conseguindo ser revertido nos governos de Lula e Dilma, embora houve tentativas de política industrial, houve uma retomada do social-desenvolvimentismo a partir de 2006 a 2014, embora 2003 a 2005 nós temos um governo mais social-liberal, pelo menos na minha classificação, dos artigos que eu escrevo. A partir de 2006 a 2014, uma tentativa de social-desenvolvimentismo, e a partir de 2015, um flerte com o neoliberalismo, né, por questões conjunturais, né, do impeachment, etc. Só que isso acaba não... Embora houvesse tentativas de política industrial e uma tímida expansão da reforma agrária, houve o quê? Embora houvesse uma tentativa de política industrial, não houve a questão da modificação do câmbio, trazendo uma macroeconomia desenvolvimentista para o país. E esse câmbio sobrevalorizado acaba inibindo várias outras iniciativas de política industrial que acabam tendo alguns sucessos localizados, como a indústria naval, a política de compras da Petrobras, etc., mas elas acabam não sendo suficientes para retomar o que é tão atual que é as reformas de base hoje. Então, o que eu falo em relação sobre a questão da reforma agrária, né, e a agricultura familiar e agronegócios? Ambas não podem ser vistas como antagônicas. Embora o agronegócio, na minha humilde opinião, ele tem que ser enquadrado dentro de um projeto nacional de desenvolvimento e não ser um motor de crescimento da economia brasileira, como mostra os números do PIB do último trimestre pelo IBGE. O que acontece? O PIB, nesse trimestre, foi puxado principalmente pelo agronegócios, favorecido pelo boom das commodities e também favorecido pela desvalorização do câmbio. Só que esse agronegócio ele não pode ser visto como o carro-chefe, mas sim uma parcela junto com a valorização da agricultura familiar. E aí, como é que se pode fazer essa valorização da agricultura familiar? Porque uma das coisas que o regime militar tentou resolver, do seu modo conservador, que era a produção de alimentos, foi feito por meio de uma modernização conservadora no campo, com a mecanização e a utilização de tecnologia. Então, hoje, o setor de agronegócios é um setor muito envolvido com tecnologia, embora também tenha a questão dos agrotóxicos, várias outras questões, né? Mas, para o outro lado da agricultura, hoje o que acontece? Dá a impressão que o agronegócio é o primo rico e a agricultura familiar é o primo pobre. E não há um fortalecimento por meio de crédito, expansão do crédito, acesso a tecnologias pela agricultura familiar, porque como os agricultores familiares são pequenas unidades, então a saída que eu vejo para isso se chama cooperativismo. São cooperativas que possam fazer frente aos interesses econômicos do agronegócio e governos mais populares e nacionais, no sentido de pregarem a defesa de um projeto nacional de desenvolvimento do Brasil e não dos Estados Unidos ou de outro país, né? De não sermos incorporados a um outro projeto nacional. Às vezes o pessoal fala em patriotismo, defesa de projeto nacional, mas daqui a pouco ele não está dizendo qual é o projeto nacional. O projeto nacional nós, brasileiros, ou o projeto nacional dos Estados Unidos ou de outro país. Então, nós temos que ter governos que acabem tendo essa visão de um projeto nacional de desenvolvimento e consigam aliar o agronegócios com os interesses da agricultura familiar.
familiar. E também com os interesses do capital produtivo, porque tanto o capital produtivo quanto o agronegócios tem os seus braços no ramo financeiro. E se daqui a pouco o capital produtivo não tem muitos retornos, lucros no setor produtivo, ele pega e larga esse dinheiro no braço financeiro. Então, hoje, o Estado brasileiro ele acaba sendo refém dessa elite de 0,1%, 0,01% mais rico, porque antigamente a inflação era o imposto inflacionário que favorecia essa elite de 0,01%. Um tempo atrás estava sendo a taxa de juros e vai voltar a ser a taxa de juros, porque a taxa de juros vai aumentar, especialmente porque está encarecendo muito o preço dos alimentos e porque a gente não tem uma política de agricultura familiar que fomentada para o mercado interno, que fomente a produção cada vez mais de alimentos e alimentos saudáveis para abastecer a nossa população brasileira. E hoje se tem essa reforma administrativa neoliberal, que nada mais ela não atende os interesses do Estado brasileiro, ela enfraquece o Estado brasileiro. Elas não atende os interesses do povo, das pessoas. Ela atende os interesses políticos de virar cabides de emprego do setor público, por meio de indicações políticas, mas também ela prega a redução do Estado na economia para poder ter mais dinheiro para ser drenado para essa elite dos 0,01% mais ricos. Então, quando a gente fala em reforma agrária hoje, é muito parecido, por um lado é muito diferente, porque nós temos um outro contexto econômico e uma outra função para a reforma agrária, uma função muito mais distributiva e social, né, de fazer com que imensas parcelas que estão amontoadas em favelas, em vilas, na cidade, sem ter o que comer, sem ter trabalho, etc., poderem, por meio de uma política nacional, serem aos poucos distribuídas para terem suas terras e poderem aprender novas funções e ter uma riqueza, né? Vai ser a própria terra. Então, mas por um lado é muito parecido, porque a reforma agrária que tem que ser debatida hoje, ela tem que estar umbilicalmente interligada com aquelas reformas estruturais, claro que contextualizadas para o século XXI, embora na sua essência continuem tão atuais, como uma reforma administrativa contrária à reforma neoliberal, uma reforma administrativa que fortaleça o Estado Nacional brasileiro como planejador e executor de uma política de desenvolvimento, e não, lembrando, desenvolvimento e crescimento não é a mesma coisa. Eu posso ter crescimento com desigualdade social. O objetivo do país não tem que ser o crescimento econômico. O objetivo do país tem que ser o desenvolvimento socioeconômico, para que o crescimento é um dos instrumentos importantes, junto com a estabilidade de preços, o equilíbrio das contas externas, assim como, principalmente, a distribuição de renda. Então, a reforma agrária ela é extremamente importante. Oi? 30 minutos. 30 minutos? Então, a reforma agrária é extremamente importante, mas junto com esse caráter sistêmico das reformas de base lá do Franco, atualizadas para o século XXI. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Cássio. Vocês estão precisos no tempo. Agradecemos muito. E antes de passar aí para as perguntas para os inscritos, eu quero... Francisco Rodrigues Nilson. 200 metros. Oi, Maria, tô bem. Estudos aqui da Fundação e também para outras oportunidades que virão. E nos solidarizamos também com a Manuela. Cássio, podemos? Podemos. Isso. Não seja o partido. Pessoal, em primeiro lugar, muito obrigado, como eu tinha feito lá no início, né? O meu agradecimento ao professor Nilson e a todos os demais que organizaram essa profícua formação política, debatendo no sábado à tarde problemas bastante importantes do Brasil.
naquela minha primeira fala de 15 minutos, de 30 minutos, eu acabei sistematizando as reformas de base tão atuais, atualmente. Falei um pouquinho da trajetória da história econômica e política do Brasil e também falei um pouquinho dessa questão atual da reforma agrária, com agronegócios e agricultura familiar. Portanto, nesses últimos 15 minutos de considerações finais, eu gostaria de ir um pouco mais à frente na minha explanação, partindo da importante fala do Sted, quando ele fala que não adianta a gente ter um projeto nacional de desenvolvimento do papel, não adianta a gente ter essas vontades, né, esse plano econômico, esse projeto de país, se a gente não tem o poder político de implementar isso. E o poder político de implementar um projeto nacional de desenvolvimento progressista, trabalhista, e aí eu classifico tanto os partidos que estão aqui presentes, pelo menos na sua execução, como plano de governo e projeto, pelo menos no curto prazo, embora há diferenças, mas todos partidos trabalhistas, no sentido do fortalecimento dos trabalhadores, dos sindicatos, da questão nacional. Então, não adianta a gente ter um projeto econômico, projeto nacional de desenvolvimento, se a gente não tem o protagonismo político desse processo. E o protagonismo político desse processo se dá duas vias. Se dá na primeira via do executivo, onde o principal é o governo federal, e também no Congresso, né? Tanto que o governo Jango teve muitas dificuldades de implementar o seu projeto nacional de desenvolvimento, consubstanciado nas reformas de base, porque não havia um Congresso progressista. Havia um Congresso conservador que atendia, pelo menos na sua maioria, os interesses de uma pequena elite conservadora de herança escravocrata no Brasil. Então, de nada adianta nós termos um projeto nacional se a gente não tem o protagonismo político. Claro que essas iniciativas de formação são importantes para, que nem eu falei lá na minha outra fala, essa conscientização das massas. Mas como isso é um processo de médio ou longo prazo, que não vai conscientizar massas no espaço em curto prazo, o que nós precisamos, na verdade, é uma união do campo progressista. Nós temos candidatos como Ciro Gomes, do PT, atualmente Lula, do PT, não sei se o PCdoB, creio que não, vai ter candidato à presidência, PSOL, enfim, uma parte do PSB, nós temos algumas forças progressistas, mas, por enquanto, nós temos duas candidaturas que estão postas, pelo menos quase que oficialmente, e falta o quê? União a esse campo. E se tu parar para analisar, se tu ler o plano de reconstrução e transformação do Brasil, feito pelo PT, o Plano Nacional de Desenvolvimento, escrito pelo Ciro e com participação, e o próprio Plano Nacional de Desenvolvimento do PDT, muitas dessas escritos, iniciativas formuladas pelo PCdoB, entre outros, eles têm muito mais pontos em comum do que divergência. Nós temos muitas coisas em comum. Tanto que é engraçado que se fala em tentativa de aliança com o DEM, com outros partidos de direita, onde não tem quase nada de proximidade no âmbito econômico, né? Parece que, muitas vezes, essas divergências entre PT e PDT são inexplicáveis, porque nós temos muito mais proximidades do ponto de vista econômico, de projeto, do que o campo progressista com partidos de centro-direita, de direita. Então, é quase que inexplicável esses ataques mútuos entre ambos os lados, muitas vezes, especialmente simpatizantes, etc. Portanto, o nosso Brasil, o nosso país, precisa de um projeto nacional de desenvolvimento progressista, trabalhista. Notem que iniciativas nacionalistas, nós já tivemos iniciativas nacionalistas do sistema-direita, como o fascismo, o nazismo,
né? Tivemos iniciativas mais de extrema esquerda, o próprio stalinismo. Tivemos já projetos nacionais de desenvolvimento conservadores, trazendo muito a questão da indústria, do capital nacional, mas o que realmente importa, porque a questão da indústria não é um fim, é um meio. É um meio para quê? Para fazer com que o nosso país tenha mais justiça social. E mais justiça social para quê? Para essa imensa massa de pessoas que tem uma renda muito baixa, e às vezes não tem nem renda, né? Então, esse é o objetivo de um projeto nacional. E por isso que eu digo que é um projeto nacional de desenvolvimento trabalhista. E quando eu falo trabalhista, eu não estou me referindo a partidos políticos. Eu estou me referindo à ideologia trabalhista, né? Que dentro do espectro capitalista é como se fosse uma espécie de social-democracia, uma espécie de um capitalismo reformista solidário, que nem diria o Alberto Pasqualini. Então, é nesse sentido que eu vislumbro, muitas vezes, os partidos defendendo, de forma isolada, projetos nacionais de desenvolvimento, sem, muitas vezes, eu sei que muitas vezes as fundações desses partidos conversam, elaboram documentos importantes, mas é preciso fortalecer essa convergência dos partidos. Se não, daqui a pouco, num primeiro turno, num segundo turno. Claro que, na minha opinião, o melhor do segundo turno do Brasil para as eleições seria um Lula e um Ciro no segundo turno. Seria o melhor segundo turno que a gente poderia vislumbrar, pelo menos na minha humilde opinião. Agora, se porventura o atual presidente vá no segundo turno, um dos candidatos do campo progressista, seja Lula ou Ciro, é inadmissível um dos outros, do outro lado, não apoiar esse outro candidato do campo progressista. Então, votar nulo é a mesma coisa que votar no conservadorismo e no reacionarismo que tanto dominou o Brasil nos últimos anos e nas últimas décadas, com algumas exceções. Então, essa questão ela é fundamental. E como eu sou um estudioso de projeto nacional, bastante tempo, desde a época da graduação, eu escrevia muito sobre o tripé, inovação tecnológica, institutos de pesquisa, empresas, Estado, né? Depois, aos poucos, durante o doutorado, comecei a seguir a linha, especialmente estudando projetos de nação, e aí que acabou virando o meu livro, Projetos de Nação do Campo Popular. Ultimamente, no meu pós-doutorado, eu escrevi um artigo sobre a ideologia trabalhista no Brasil, do século XXI, né? Classificando o trabalhismo nacional desenvolvimentista do Vargas, o trabalhismo nacional reformista do Jango, o trabalhismo social desenvolvimentista de uma boa parte do governo Lula de Dilma. Então, o campo trabalhista, no sentido ideológico do termo, é extremamente crucial que se una em prol de um projeto nacional de desenvolvimento. E não podemos esquecer também da questão do Congresso, ou seja, de nada adianta ter o Executivo se não tiver um Congresso progressista. E aí é extremamente importante a eleição de parlamentares ideológicos ligados a um projeto nacional. É que nem aquela velha frase, acho que é do Garrincha, né? Ou seja, o treinador agora tu cruza, dribla, passa, e faz o gol. E aí o Garrincha pergunta, mas tu já combinou isso com os cursos? Ou seja, não adianta a gente ter um projeto nacional de desenvolvimento implementado pelo Executivo e barrado pelo Congresso. Ou seja, os partidos progressistas, além de tentarem chegar à presidência, e aí, na minha opinião, teria que fazer um consórcio, se não uma cooperativa, no sentido de que aí talvez tenha sido um erro dos governos do PT, de buscar hegemonia no longo prazo nesse processo, e que acabou trazendo muitas adversidades e até um antipetismo muito forte, que foi um dos componentes que contribuiu na eleição do atual presidente, que poderia ser evitado nesse rodízio, né? Mas qual é o problema de rodízio? Que muitos partidos mais à esquerda não têm consolidado internamente a sua hegemonia ideológica. Até porque a gente vê alguns parlamentares de alguns partidos
votando projetos, reformas contrários à classe trabalhadora. Então, essa que é a grande questão. Uma maior democratização interna dos partidos, né? Com eleições internas dos partidos que pudessem ampliar. Eu já vi que está aparecendo na tela, meu tempo está acabando, então eu já estou finalizando. Né? 5 minutos você consegue? Não, eu já estou concluindo. Então, assim, essa questão do Executivo e do Congresso são extremamente importantes, porque senão vai ser inócua os nossos debates aqui sobre reforma agrária, sobre Projeto Nacional de Desenvolvimento, se o Projeto Nacional de Desenvolvimento não tiver como base um projeto político, mas não só de cunho eleitoral, um projeto político que esteja intimamente ligado a esse Projeto Nacional de Desenvolvimento. E por isso que eu parafraseio a frase do Marx, né, que até faz aniversário no mesmo dia que eu, dia 5 de maio, que o campo progressista tem que se unir, né? Tem que se unir em prol da implementação do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Muito obrigado a todos que nos assistiram até agora. Quem falou foi Cássio Moreira. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, Cássio, muitíssimo, muitíssimo obrigado mesmo pelas contribuições e da mesma forma com os demais, nós estaremos aí, vamos contar com você para os próximos debates também, quando se fizer necessário.